Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu trago nesse vídeo a mais nova pesquisa para presidente da República. O Instituto fez um levantamento aí, ouvindo muitas pessoas, uma amostragem bem maior do que a gente tem visto em outras pesquisas. E vou trazer aqui cenários de primeiro turno, de segundo turno, como é que está a avaliação e a aprovação do governo Lula, a imagem positiva ou negativa de vários líderes políticos. Perguntaram algumas questões ali relacionadas à economia, inflação. Vou trazer tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Manda um joinha pra cima. Não gostou? Joinha pra baixo, comenta, compartilhe. Vamos espalhar e trazer mais gente pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Eu quero agradecer, passamos a marca de 349 mil inscritos. Bora buscar a marca de 350 mil e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Pessoal, a pesquisa Atlas Intel entrevistou pela internet 4.659 pessoas, o que é uma amostragem bem grande se comparada com outros institutos que entrevistam 2.000, 1.500 pessoas, é o padrão das demais. E esse levantamento foi feito entre os dias 20 e 24 de março. Tem uma margem de erro pequena, de apenas um pontinho. Como a amostragem é maior, então a margem de erro diminui. No cenário para presidente, eles colocaram Bolsonaro, que é sempre bom repetir, porque o pessoal vê, mas ele está na pesquisa, mas como é que é? Ele não está inelegível? Está inelegível. E, na minha opinião, ele não consegue reverter a inelegibilidade para 2026. Ele está condenado em duas ações, e tem outras tramitando lá no TSE. Além dessa, que ele é réu agora e que muito em breve pode parar na cadeia. Aí é mais uma dificuldade caso ele queira se eleger ou se candidatar em 2026. Mas tudo indica que ele vai repetir a estratégia do Lula em 2018, que, sabendo que não podia ser candidato, colocou candidatura até o TSE falar que não podia. Não estou aqui comparando as condenações, os movimentos, mas é uma tentativa de transferir votos. Deu muito errado em 2018 e depois a gente viu o petista falando que se o Lula tivesse saído antes, o Haddad teria vencido. Eu acho que também não, mas acaba que o povo olha e fala, peraí, mas está querendo me enganar porque está proibido de disputar, então eu acho que o Bolsonaro vai enganar os seus eleitores até o limite do TSE falar que ele não pode ser, e aí vai colocar lá o outro nome. Mas vamos aqui trazer o que trouxe a pesquisa. Bolsonaro lidera com 45,6 e Lula vem em segundo com 40,6. Uma margem de 5 pontos de vantagem para Bolsonaro, portanto não dá nem para falar que estão empatados dentro da margem de erro, porque 5 pontos, a margem de erro é de apenas 1. Quem vem em terceiro é Ciro Gomes, com 5,7, Simone Tebet em quarto com 3,1, outro candidato 2,1, branco nulo 2 e indecisos, nesse cenário aqui, somente 1. Aí eles fizeram outro cenário, sem Bolsonaro, e colocaram Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como candidato bolsonarista. Aí quem lidera é o Lula, com 41,7. Só que reparem que pouca diferença do que ele tinha com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, Lula 40,6. Sem o Bolsonaro, Lula vai para 41,7. Está aqui praticamente dentro da margem de erro. Aí, eles colocaram aqui também, por isso é que o Instituto, por que não faz o mesmo cenário? Aí eles mudaram quase que completamente. Então fica difícil você comparar. O Tarcísio está pior que o Bolsonaro? Tá, com 33,9. Só que eles colocaram agora aqui Pablo Marçal, Caiado, Eduardo Leite, Romeu Zema, Marina Silva, repetiram a Tebet e não colocaram Ciro Gomes. Eles inverteram, mudaram quase tudo. Mantiveram só Lula e Simone Tebet. Então, voltando, Lula lidera com 41,7, Tarcísio em segundo com 33,9, Pablo Marçal vem em terceiro com 5,4, Caiado em quarto com 3,8, quase empatado com Eduardo Leite, que está com 3,6, Simone Tebet vem aqui em quinto lugar, na verdade em sexto, com 3,3. Romeu Zema em sétimo com 1,6. Marina Silva em oitavo com 0,5. Não sei, branco e nulo somados 6,2. E não testaram sem o Lula, que existe essa possibilidade. O Lula fala, não quero disputar. Ele pode disputar, mas se ele não quiser, não disputa. E aí os institutos têm colocado o nome do Haddad no lugar do Lula e também tem colocado o Ciro, mesmo com o Haddad, com o Tarcísio e outros institutos, o Ciro tem aparecido inclusive liderando
em cenário sem Bolsonaro e sem Lula. Mas esse instituto aqui ouviu muita gente, mas só testou 2 cenários e um completamente diferente do outro, que tira qualquer parâmetro de comparação. Até porque eu duvido que todos esses candidatos de direita serão candidatos. De fato, né, esses nomes colocados aqui. Cenários de segundo turno. O Tarcísio derrotaria o Lula por uma margem de 1 pontinho apenas. Então, dentro da margem de erro. 47 para o Tarcísio, 46 para o Lula. O Bolsonaro derrotaria o Lula, 48 contra 46. 2 pontinhos de diferença. Lembrando que no primeiro turno, lá nesse cenário anterior que eu falei para vocês, a vantagem do Bolsonaro é de 5 pontos. O que indica que quando tiram Ciro e Tebet, o Lula encosta e a vantagem fica de apenas 2 no limite da margem de erro. Pablo Marçal derrotaria Lula. Aqui a vantagem é até maior. 51 para o coach contra 46 do Lula. 5 pontos, portanto, acima da margem de erro. Caiado perderia para o Lula. Caiado 37, Lula 47. Uma vantagem de 10 pontos para o Lula. Eduardo Leite, 36, Lula 46. Lula venceria. Romeu Zema é o que perderia mais feio para o Lula. 25 para o governador de Minas, 44 para o atual presidente. Então tá aí, a gente repara que o Lula, independente do adversário, ele vai entre 44 e 47, ele não consegue romper a barreira dos 50% dos votos totais, mas quando você elimina ali, é óbvio que ele venceria vários candidatos, por exemplo, Caiado, Eduardo Leite e Zema, perderia para o Marçal e perderia, porém, dentro da margem de erro para o Tarcísio e para o Bolsonaro. A aprovação do presidente Lula oscilou negativamente mais uma vez. Ela foi para 53,6% que desaprovam o seu governo contra 44,9% que aprovam o governo. A avaliação do Lula, ruim ou péssimo, 49,6% e é ótimo ou bom para 37,4%. Vejam só que 12,2% a mais acham o governo ruim ou péssimo em relação a ótimo ou bom e 12,5% de regular. Números, mais uma vez, nada bons aqui, né, para o governo. Imagem de líderes políticos, imagem positiva ou negativa? O Bolsonaro tem uma avaliação positiva, imagem positiva, para 48% e 49% negativa, quase meio a meio, né? Vamos pegar aqui Lula, 45% tem uma imagem positiva, 53% negativa, portanto uma diferença de 8 pontos, né, de negativa sobre a imagem positiva. O Haddad, vamos pegar aqui o ministro da Fazenda, 41% de positiva e 55% de negativa. Tá aqui então aquele que muitos apontam como sucessor do Lula. Vamos pegar aqui o Tarcísio, 45% positiva, 46% negativa, quase um empate. Então aqui tem muitos outros nomes. Achei curiosa aqui a do Davi Alcolumbre, coitado, né? Presidente do Senado, acabou de ser eleito aí. 7% de positiva e 70% de negativa. Muita gente não sabe nem quem é Davi Alcolumbre, é mais na hora de responder na negativa. Hugo Mota, que é o presidente da Câmara recém-eleito, 6% de positiva e 58% de negativa. E aí tem vários e vários outros nomes aqui. Por exemplo, pegar aqui o Ciro Gomes, 26% de positiva e 63% de negativa. E é coisa curiosa, ainda reflete essa questão da imagem. Pode ser que a pessoa ache a imagem negativa, mas e o voto e tal? Aí a pessoa coloca outras coisas na balança. Ah, não, se é para derrotar o Lula, o Bolsonaro, eu até votaria no Ciro e tal. Mas aqui 63% negativo, na minha opinião, reflete a estratégia do Ciro no segundo turno, em que ele fez um vídeo declarando que seguiria a orientação do partido, que era de apoiar o Lula. Isso desagradou o lulista, que considerou essa posição, essa fala pouco, né? Ah, o Ciro fez muito pouco. Mas o bolsonarista olhou aquilo como se fosse um voto declarado e pedindo, fazendo campanha, subindo em carro de som, que o Ciro não fez. Então, ele acabou nessa postura do primeiro para o segundo turno desagradando lulistas e bolsonaristas. E isso tem um preço, que é o que a gente vê aqui. Mas, repito, quando vai a pesquisa e pergunta quem votaria, Ciro, Haddad ou Tarcísio, Paraná Pesquisa já trouxe o Ciro liderando nesse cenário. Como eu disse, a pessoa pode até não gostar dele, mas dependendo do cenário, fala que votaria se fosse as eleições hoje. Resta saber, em 2026, inclusive, o Ciro fala que não vai ser candidato. Sérgio Moro, mais um aqui. 25% de positiva e 64% de negativa.
Vamos agora falar aqui um pouco sobre economia. O pessoal está insatisfeito, hein? Pergunta aqui sobre inflação. A inflação e o aumento dos preços são uma grande preocupação para você no momento? 86,6% sim, 13,4% não. E vejam só, isso aqui que eu vou ler para vocês impacta muito na forma como a pessoa avalia o governo. Perguntaram, a sua renda está acompanhando o aumento dos preços? A resposta, não para 75% e sim para 25%. Pessoal, economia. Economia é o que faz a pessoa decidir em quem ela votar, ou se ela quer trocar de presidente, ou votar em quem está lá, ou votar em quem está lá está indicando. Na sua opinião, vejam só, qual é a principal causa do aumento dos preços? 56,9%, ou seja, na imensa maioria, a política econômica falha do governo. E em segundo lugar, 26,4% para especulação de empresas e varejistas para maximizar lucros. Olha, eu sou varejista, isso aqui não existe. Isso aqui é narrativa falsa que criam por aí, pegando imagens até antigas de produtores destruindo alimento. Isso aí não impacta, destruiu o tomate lá, porque às vezes o produtor, isso é vídeo antigo, repito, fica mais caro levar o tomate, pagar o frete, porque chega lá, às vezes não vende ou vende tão barato. Então isso aí existe desde que o mundo é mundo. E aí, mas a narrativa acaba colando aqui em 26,4%, culpando empresas e varejistas, tentando maximizar lucro. Pelo contrário, o que acontece nesse momento é a diminuição dos lucros de muitas empresas. E outras respostas ali com menos de 10%, então vamos aqui avançar. Você acha que o governo está tomando as medidas corretas para conter a inflação? Vejam só, 62,5% fala que não, que o governo deveria fazer mais para reduzir a inflação. E 35,9% que sim, o governo está agindo corretamente. Bom, aí também vai trazer aqui como é que o pessoal está desacreditado no ministro da Fazenda. 40% acha que ele não confiam no ministro da Fazenda Haddad para reduzir e 10% tem uma confiança muito alta. E aqui também supermercado 95,8%, o pessoal sentiu que aumentou o preço no supermercado, combustível 48,5%. E aí tem outras perguntas aqui, mas vamos deixar o link para quem quiser acompanhar e ver mais detalhadamente ali. E para encerrar, o canal Cineminha acabou de lançar inclusive um vídeo sobre um filme que aborda um amor proibido, colocado até como um dos filmes com o final mais triste de todos os tempos. Ficou curioso? Pois é, eu garanto que ficou. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você abrir, clica aí no primeiro comentário fixado, a gente vai deixar lá, você clica e vai lá descobrir qual que é o filme que tem aí o final mais triste de todos os tempos para alguns especialistas. Lembrando que o canal é do meu filho Fábio Jacob, fica a dica aí. Gente, é isso, bora espalhar o vídeo e trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!